Olá pessoal, vamos iniciar o vídeo 2 do excelente romance de Jorge Amado, Capitães da Areia. Nós paramos no vídeo 1, onde ele começa a falar sobre o trapiche. Então vamos lá, vocês sabem que o som não é nosso, as referências do áudio estão aí na descrição do vídeo, tá? Grande abraço, lá vamos nós. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. Das grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. Desta ponte saíam inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas, hoje comidas. Antigamente, diante do trapiche, se estendia o mistério do mar-oceano. As noites diante dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Caso você queira gerar leads, aumentar suas vendas ou reconhecimento da sua marca, o Google Ads pode ajudar. Basta perguntar a Talent Wine, que utilizou anúncios no Google Pesquisa, Shopping e YouTube para alcançar novos clientes e teve ROI de 300%, o que ajudou a expandir seus negócios em 150% ano após ano. Comece hoje e receba R$ 1.200 em crédito ao gastar seus primeiros R$ 1.200. Cadastre-se hoje no Google Ads. Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trapalharam ali os negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico. A areia se estendeu muito alva em frente ao trapiche, e nunca mais encheram de fardos, de sacos, de caixões, o imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, mancha negra na brancura do cais. Durante anos foi povoado exclusivamente pelos ratos que os atravessavam em corridas brincalhonas, que roíam a madeira das portas monumentais e o habitavam como senhores exclusivos. Em certa época, um cachorro vagabundo o procurou como refúgio contra o vento e contra a chuva. Na primeira noite não dormiu, ocupado em despedaçar ratos que passavam na sua frente. Dormiu depois algumas noites, ladrando à lua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra e os raios da lua penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Mas aquele era um cachorro sem pouso certo, e cedo partiu em busca de outra pousada, o escuro de uma porta, o vão de uma ponte, o corpo quente de uma cadela. E os ratos voltaram a dominar até que os capitães da areia lançaram as suas vistas para o casarão abandonado. Neste tempo, a porta caíra para um lado, e um do grupo, certo dia em que passeava na extensão dos seus domínios, porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos capitães da areia, entrou no trapiche. Seria bem melhor dormida que a pura areia, que as pontes dos demais trapiches, onde por vezes a água subia tanto que ameaçava levá-los. E desde esta noite uma grande parte dos capitães da areia dormia no velho trapiche abandonado, em companhia dos ratos, sob a lua amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura sem fim. Ao longe, o mar que arrebentava no cais. Pela porta, viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto, viam o céu de estrelas, a lua que os iluminava. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva e
muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. É aqui também que mora o chefe dos capitães da areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe. Seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as suas ruas e de todos os seus becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Quando se incorporou aos capitães da areia, o cais recém-construído, atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade. O chefe era Raimundo, o caboclo, mulato avermelhado e forte. Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais ativo, sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo foi puxar uma navalha e cortar o rosto de Pedro, um talho que ficou para o resto da vida. Os outros se meteram e, como Pedro estava desarmado, deram razão a ele e ficaram esperando a revanche, que não tardou. Uma noite, quando Raimundo quis surrar Barandão, Pedro tomou as dores do negrinho e rolaram na luta mais sensacional a que as areias do cais jamais assistiram. Raimundo era mais alto e mais velho. Porém, Pedro Bala, o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era de uma agilidade espantosa. E desde esse dia, Raimundo deixou não só a chefia dos capitães da areia, como o próprio areal. Engajou tempos depois num navio. Todos reconheceram os direitos de Pedro Bala à chefia, e foi desta época que a cidade começou a ouvir falar dos capitães da areia, crianças abandonadas que viviam do furto. Nunca ninguém soube o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns 100, e destes, mais de 40 dormiam nas ruínas do velho Trapiche. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram em verdade os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Noite dos Capitães da Areia. A grande noite de paz da Bahia veio do cais, envolveu os saveiros, o forte, o quebra-mar, se estendeu sobre as ladeiras e as torres das igrejas. Os sinos já não tocam as ave-marias que às 6 horas há muito que passaram. Maquininha? Não. A Infinity Pay é uma revolução no seu balcão. Chega de colecionar bancos. Agora você pode gerenciar todo o seu dinheiro em um único lugar. Venda com as melhores taxas e receba na hora ou em um dia útil. Movimente seu dinheiro como preferir. Tem Pix, cartão virtual, e você também pode pagar boletos e fornecedores. Nunca mais perca vendas online. Pelo app da Infinity Pay, você também pode gerar links de pagamento para vender pelo WhatsApp ou redes sociais. Já pensou em fazer entrega a domicílio? Transforme seu celular em maquininha de cartão e venda a qualquer hora, em qualquer lugar. E não para por aí. A Infinity Pay também traz agilidade e eficiência para o seu negócio. Use o PDV para fazer gestão automática do seu estoque, emitir fichas e imprimir relatórios de vendas diários. É economia de tempo para você ter lucro de sobra. Falando em lucro, o saldo que ficar na conta por mais de 30 dias gera ainda mais dinheiro para você. A conta da Infinity Pay tem ganhos em tempo real. Garanta já a sua. O frete é grátis para todo o Brasil. O céu está cheio de estrelas, se bem a lua não tenha surgido nesta noite clara. O Trapiche se destaca na brancura do areal e conserva as marcas dos passos dos capitães da areia que já se recolheram. Ao longe, a fraca luz da lanterna da porta do mar, botequim de marítimos, parece agonizar. Passa um vento frio que levanta a areia e torna difíceis os passos do negro João Grande, que se recolhe. Vai curvado pelo vento como a vela de um barco. É alto, o mais alto do bando, e o mais forte também, negro de carapinha baixa e músculos retesados, embora tenha apenas 13 anos, dos quais 4 passados na mais absoluta liberdade,
percorrendo as ruas da Bahia com os capitães da areia. Desde aquela tarde em que seu pai, um carroceiro gigantesco, foi pegado por um caminhão quando tentava desviar o cavalo para um lado da rua, João Grande não voltou à pequena casa do morro. Na sua frente estava a cidade misteriosa e ele partiu para conquistá-la. A cidade da Bahia, negra e religiosa, é quase tão misteriosa como o verde mar. Por isso, João Grande não voltou mais. Engajou com 9 anos nos Capitães da Areia, quando o caboclo ainda era o chefe e o grupo pouco conhecido, pois o caboclo não gostava de se arriscar. Cedo, João Grande se fez um dos chefes e nunca deixou de ser convidado para as reuniões que os maiorais faziam para planejar os furtos. Não que fosse um bom organizador de assaltos, uma inteligência viva. Ao contrário, doía-lhe a cabeça se tinha que pensar. Ficava com os olhos ardendo, como ficava também quando via alguém fazendo maldade com os menores. Então seus músculos se retesavam e estava disposto a qualquer briga. Mas a sua enorme força muscular o fizera temido. O sem pernas dizia dele: "Este negro é burro, mas é uma prensa." E os menores, aqueles pequeninos que chegavam para o grupo cheios de receio, tinham nele o mais decidido protetor. Pedro, o chefe, também gostava de ouvi-lo. E João Grande bem sabia que não era por causa da sua força que tinha a amizade do Bala. Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de dizer: "Tu é bom, Grande. Tu é melhor que a gente. Gosto de você." E batia pancadinhas na perna do negro, que ficava encabulado. João Grande vem vindo para o trapiche. O vento quer impedir seus passos e ele se curva todo, resistindo contra o vento que levanta a areia. Ele foi à porta do mar beber um trago de cachaça com um querido de Deus, que chegou hoje dos mares do sul, de uma pescaria. O querido de Deus é o mais célebre capoeirista da cidade. Quem não o respeita na Bahia? No jogo de capoeira de Angola, ninguém pode se medir com o querido de Deus, nem mesmo Zé Moleque, que deixou fama no Rio de Janeiro. O querido de Deus contou as novidades e avisou que no dia seguinte apareceria no trapiche para continuar as lições de capoeira que Pedro Bala, João Grande e o gato tomam. João Grande fuma um cigarro e anda para o trapiche. As marcas dos seus grandes pés ficam na areia, mas o vento logo as destrói. O negro pensa que nessa noite de tanto vento são perigosos os caminhos do mar. João Grande passa por debaixo da ponte, os pés afundam na areia, evitando tocar no corpo dos companheiros que já dormem. Penetra no trapiche. Espia um momento indeciso, até que nota a luz da vela do professor. Lá está ele, no mais longínquo canto do casarão, lendo à luz de uma vela. João Grande pensa que aquela luz ainda é menor e mais vacilante que a da lanterna da porta do mar, e que o professor está comendo os olhos de tanto ler aqueles livros de letra miúda. João Grande anda para onde está o professor, se bem durma sempre na porta do trapiche, como um cão de fila, o punhal próximo da mão, para evitar alguma surpresa. Anda entre os grupos que conversam, entre as crianças que dormem, e chega para perto do professor. Acocora-se junto a ele e fica espiando a leitura atenta do outro. João José, o professor, desde o dia em que furtaram um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tornara perito nestes furtos. Nunca, porém, vendia os livros, que ia empilhando num canto do trapiche, sob tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos numa ânsia que era quase febre. Gostava de saber coisas, e era ele quem, muitas noites, contava aos outros histórias de aventureiros, de homens do mar, de personagens heróicos e lendários, histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade, numa ânsia de aventuras e de heroísmo. João José era o único que lia correntemente entre eles e, no entanto, só estivera na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias,
Fizera-o respeitado entre os capitães da areia, se bem fosse franzino, magro e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope. Apelidaram-no de professor porque, num livro furtado, ele aprendera a fazer mágicas com lenços e níqueis, e também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos. Fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia. Pedro Bala nada resolvia sem o consultar, e várias vezes foi a imaginação do professor que criou os melhores planos de roubo. Ninguém sabia, no entanto, que um dia, anos passados, seria ele quem haveria de contar em quadros que assombrariam o país a história daquelas vidas e muitas outras histórias de homens lutadores e sofredores. Talvez só o soubessem Dona Ninha, a mãe do terreiro da Cruz de Opoafonjá, porque Dona Ninha sabia de tudo que Iá lhe diz através de um búzio nas noites de temporal. João Grande ficou muito tempo atento à leitura. Para o negro, aquelas letras nada diziam. O seu olhar ia do livro para a luz oscilante da vela e desta para o cabelo despenteado do professor. Terminou por se cansar e perguntou com sua voz cheia e quente: "Bonita, professor?" O professor desviou os olhos do livro, bateu a mão descarnada no ombro do negro, seu mais ardente admirador. "Uma história zorreta, seu Grande." Seus olhos brilhavam. "De marinheiro?" "É de um negro assim como tu, um negro macho de verdade." "Tu conta?" "Quando findar de ler, eu conto. Tu vai ver só que negro." E volveu os olhos para as páginas do livro. João Grande acendeu um cigarro barato, ofereceu outro em silêncio ao professor e ficou fumando de cócoras, como que guardando a leitura do outro. Pelo trapiche ia um rumor de risadas, de conversas, de gritos. João Grande distinguia bem a voz dos sem-pernas, estrídula e fanhosa. O sem-pernas falava alto e ria muito. Era o espião do grupo, aquele que sabia se meter na casa de uma família uma semana, passando por um bom menino perdido dos pais na imensidão agressiva da cidade. Coxo, o defeito físico valera-lhe o apelido. Mas valia-lhe também a simpatia de quanta mãe de família o via, humilde e tristonho, na sua porta, pedindo um pouco de comida e pousada por uma noite. Agora, no meio do trapiche, o sem-pernas metia a ridículo o gato, que perdera tudo um dia para furtar um anelão cor de vinho, sem nenhum valor real, pedra falsa, de falsa beleza também. Fazia já uma semana que o gato avisara a meio mundo: "Vi um anelão, seu mano, que nem de bispo. Um anelão bom pro meu dedo. Batuta mesmo. Tu vai ver quando eu trouxer." "Em que vitrine?" "No dedo de um pato. Um gordo que todo dia toma o bonde de Brotas na baixa do sapateiro." E o gato não descansou enquanto não conseguiu, no aperto de um bonde das 6 horas da tarde, tirar o anel do dedo do homem, escapulindo na confusão, porque o dono logo percebeu. Exibiu o anel no dedo médio com vaidade. O sem-pernas ria. "Arriscar cadeia por uma porcaria. Um troço feio. E tem tu com isso? Eu acho bom, tá acabado. Tu é burro mesmo. Isso no prego não dá nada. Mas dá simpatia no meu dedo. Estou arranjando uma comida." A Google IA o ajudará a encontrar os melhores clientes otimizando as suas campanhas em tempo real. Comece definindo suas metas específicas e a Google IA o ajudará a maximizar o seu alcance na pesquisa, no YouTube, na rede de display, no shopping, no Gmail, no Maps e muito mais. Tudo em uma só campanha. Coloque a Google IA para trabalhar em prol da sua empresa. Inscreva-se já no Google Ads. Falavam naturalmente em mulher, apesar do mais velho ter apenas 16 anos. Cedo conheciam os mistérios do sexo. Pedro Bala, que ia entrando, desapartou o começo de briga. João Grande deixou o professor lendo e veio para junto do chefe. O sem-pernas ria sozinho, resmungando acerca do anel. Pedro o chamou e foi com ele e com o João Grande para o canto onde estava o professor. "Vem cá, professor." Ficaram os 4 sentados. O sem-pernas acendeu uma ponta de charuto caro, ficou saboreando. João Grande espiava o pedaço de mar que se via atrás da porta, além do areal.
Gonzales do 14 falou hoje comigo. Quer mais corrente de ouro? Da outra vez, atalhou o sem pernas. Não, tá querendo chapéu. Mas só topa de feltro. Palhinha não vale, diz que não tem saída. E também, que é que tem mais? Novamente interrompeu o sem pernas. Tem que muito usado não presta. Tá querendo muita coisa. Se ainda pagasse que valesse a pena, tu sabe, sem pernas, que ele é um bicho calado. Pode não pagar bem, mas é um corvo. Dali não sai nada, nem a gancho. Também paga uma miséria, e é interesse dele não dizer nada. Se ele abrir a boca no mundo, não há costas largas que livre ele do chilindró. Tá bom, sem pernas. Você não quer topar o negócio, vai embora. Mas deixa a gente combinar as coisas direito. Não estou dizendo que não topa. Estou só falando que trabalhar para um gringo ladrão não é negócio. Mas se tu quer... Ele diz que desta vez vai pagar melhor. Uma coisa que pague a pena. Mas só chapéu de feltro bom e novo. Tu, sem pernas, podia ir com uns fazer esse negócio. Amanhã de noite, Gonçalves manda um empregado do 14 aqui para trazer os miúdos e levar as carapuças. Bom lugar é nos cinemas, disse o professor, voltando-se para o sem pernas. Bom é na Vitória. E o sem pernas fez um gesto de desprezo. É só entrar nos corredores e aquilo é chapéu garantido. Tudo gente de nota. Também tem guarda em penca. Tu liga pra guarda. Se ainda fosse tira, guarda é pra correr picura. Tu vai comigo, professor? Vou. Mesmo. E tô precisando de um chapéu. Pedro Bala falou. Arranja os que quiser, sem pernas. Este negócio fica por tua conta. Menos o grande e o gato. Eu tenho um negócio com eles para amanhã. Virou-se para João Grande. Um negócio do querido de Deus. Ele já teve me avisando e diz que de noite vem para Capoeira. Pedro voltou-se para o sem pernas, que já se retirava para ir combinar com o Pirulito a formação do grupo que ia em cata de chapéus no dia seguinte. Olhe, sem pernas, tu trata de avisar que se algum for bispado, trate de dar o suíte para o outro lado. Não venha para cá. Pediu um cigarro, João Grande deu. O sem pernas, já afastado, chamava Pirulito. Pedro foi em busca do gato, tinha um assunto a conversar com ele. Depois voltou, se estendeu perto do lugar onde estava o professor. Este retornou ao seu livro, sobre o qual se debruçou até que a vela queimou-se toda e a escuridão do trapiche o envolveu. João Grande caminhou vagarosamente para a porta, onde se deitou ao comprido, o punhal no cinto. Pirulito era magro e muito alto, uma cara seca, meio amarelada, os olhos encovados e fundos, a boca rasgada e pouco risonha. O sem pernas primeiro fez pilhéria perguntando se ele já estava rezando. Depois entrou no assunto da pilhagem de chapéus. Acertaram que levariam um certo número de meninos que escolheram cuidadosamente, marcaram as zonas onde operariam e se separaram. Pirulito então foi para o seu canto costumeiro. Dormia invariavelmente ali, onde as paredes do trapiche faziam um ângulo. Tinha disposto carinhosamente as suas coisas. Um cobertor velho, um travesseiro que trouxera certa vez de um hotel, onde penetrara levando as malas de um viajante, um par de calças que vestia aos domingos junto com uma blusa de cor indefinida, porém mais ou menos limpa. E pregados na parede, com pregos pequenos, 2 quadros de santos. Um Santo Antônio carregando um menino Deus, Pirulito se chamava Antônio e tinha ouvido dizer que Santo Antônio era brasileiro, e uma Nossa Senhora das 7 Dores que tinha o peito cravado de cerdas. Sob o seu quadro, uma flor murcha. Pirulito recolheu a flor, aspirou-a, viu que não tinha mais perfume. Então a amarrou junto ao bentinho que trazia no peito e do bolso do velho paletó que vestia, retirou um cravo vermelho que colhera num jardim, mesmo sob as vistas do guarda, naquela hora indecisa do crepúsculo. E colocou o cravo por baixo do quadro, enquanto fitava a santa com um olhar comovido. Logo ajoelhou-se. Os outros, a princípio, faziam muita pilhéria quando viam de joelhos, rezando. Porém, já haviam se acostumado e ninguém mais reparava. Começou a rezar e seu ar de asceta se pronunciou ainda mais. Seu rosto de criança ficou mais pálido e mais grave. Suas mãos longas e magras se levantaram ante o quadro. Todo o seu rosto tinha uma espécie de auréola e a sua voz, tonalidades e vibrações que os companheiros não conheciam. Era como se estivesse fora do mundo, não no velho e arruinado trapiche, mas numa outra terra,
junto com Nossa Senhora das Sete Dores. No entanto, sua reza era simples e não fora sequer aprendida em catecismos. Pedia que a senhora o ajudasse a um dia poder entrar para aquele colégio que estava no Sodré e de onde saíam os homens transformados em sacerdotes. O Sem Pernas, que vinha combinar um detalhe da questão dos chapéus e que desde que o vira rezando trazia uma pilhéria preparada, uma pilhéria que só com o pensar nela ele ria e que iria desconcertar completamente Pirulito. Quando chegou perto e viu Pirulito rezando, de mãos levantadas, olhos fixos, ninguém sabia onde, o rosto aberto em êxtase, estava como que vestido de felicidade, parou, o riso burlão murchou nos seus lábios e ficou a espiá-lo meio a medo, possuído de um sentimento que era um pouco de inveja e um pouco de desespero. O Sem Pernas ficou parado, olhando. Pirulito não se movia. Apenas seus lábios tinham um lento movimento. O Sem Pernas costumava burlar dele, como de todos os demais do grupo, mesmo de professor, de quem gostava, mesmo de Pedro Bala, a quem respeitava. Logo que um novato entrava para os Capitães da Areia, formava uma ideia ruim de Sem Pernas. Porque ele logo botava um apelido, ria de um gesto, de uma frase do novato. Ridicularizava tudo, era dos que mais brigavam. Tinha mesmo fama de malvado. Uma vez fez tremendas crueldades com um gato que entrara no trapiche, e um dia cortara de navalha um garçom de restaurante para furtar apenas um frango assado. Um dia em que teve um abscesso na perna, o rasgou friamente a canivete e na vista de todos o espremeu, rindo. Muitos do grupo não gostavam dele, mas aqueles que passavam por cima de tudo e se faziam seus amigos diziam que ele era um sujeito bom. No mais fundo do seu coração, ele tinha pena da desgraça de todos. E rindo e ridicularizando, era que fugia da sua desgraça. Era como um remédio. Ficou parado, olhando Pirulito, que rezava, concentrado. No rosto do que rezava ia uma exaltação, qualquer coisa que ao primeiro momento o Sem Pernas pensou que fosse alegria ou felicidade. Mas fitou o rosto do outro e achou que era uma expressão que ele não sabia definir. E pensou, contraindo o seu rosto pequeno, que talvez por isso ele nunca tivesse pensado em rezar, em se voltar para o céu de que tanto falava o padre José Pedro quando vinha vê-los. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama com intenção de casamento. Mas o Sem Pernas não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pusesse seu rosto sorridente e alegre, que o livrasse da necessidade de rir de todos e de rir de tudo. Que o Bom, pessoal, vamos encerrar aqui, porque senão não vai caber. Eu tenho um limite máximo de 30 minutos, já está quase passando de 29. Então a gente continua essa maravilhosa história, né? Esse maravilhoso romance que parece tão atual, né? Parece que essas coisas acontecem hoje nas praias aí desse Brasil imenso, né? Chamado Capitães da Areia, um livro magnífico do Jorge Amado. E na descrição do vídeo vocês vão achar várias informações importantes. Eu recomendo fortemente que vocês entrem lá, inclusive vão achar o filme brasileiro original Capitães de Areia. Vale a pena assistir o filme também. E cada um é uma mídia diferente, né? Grande abraço para vocês. Feliz 2025.